Gente, eu tô aqui hoje de novo, depois de um longo tempo, adoro esse casal e hoje eles estão aqui comigo, Amanda e Fernando. Eles são engenheiros e eles são do Faça Você Mesmo. Vocês veem que eu tô falando muito disso por aqui e eles estão numa casa nova, eles já tinham feito a própria casa e aí, mas não dá para ficar parado, né? A gente não consegue, né, Amanda e Fernando? E eles resolveram construir outra casa. Exatamente. Gente, nós somos engenheiros civis e a gente fala muito sobre construção sustentável no nosso canal do YouTube. E a gente conheceu a Karina também por essa maravilhosa plataforma que a gente tem, que é o YouTube, né? Então já deixa o like nesse vídeo e compartilha para chegar em mais pessoas. E a gente tem muito essa veia, né, Karina? De não só gostar de obra, de gostar de construir nossas casas, mas como a Karina e a gente estava conversando aqui, sobre fazer isso de forma mais eficiente, mais inteligente, né, e mais sustentável, utilizando outros métodos construtivos disponíveis. Então, eu e o Fernando, a gente construiu uma primeira casa no estilo industrial, que é uma construção convencional, mas ela traz várias estratégias que economizam para a gente material, mão de obra, né, e tempo de obra também. Por quê? Por quê, né? Porque o dinheiro é nosso, né? Amor ao dinheiro que a gente não gasta em material de construção. Eu não tinha nem como fazer de outro jeito. A gente não conseguiria viabilizar a nossa obra, né? Porque a gente tinha poucos recursos. Ficar como muita gente que fica aí sem opção. E vocês são novos, né? E tem um momento na vida, quando a gente está começando, que a gente tem mais tempo do que dinheiro, né? Então... E energia, né? Uhum. Então, a estrutura em si da casa foi feita em concreto armado, né? Porque na época só tinha esse método construtivo disponível lá. Só que a gente botou muita mão na massa, principalmente na parte de acabamentos. Então, a gente desenvolveu várias receitinhas de baixo custo, lugar de comprar revestimentos, né? Os revestimentos que a gente comprou foram de fábrica. Eu vou soltando várias diquinhas aqui que a gente utilizou, porque a gente viu que esse problema de ter poucos recursos não é só nosso, né? É um problema aí que muita gente vai se identificar, né? De não ter dinheiro suficiente para construir. Foi nem a gente que viu, foi a gente postando, a gente postava vários tipos de vídeos, de vários temas diferentes, porque no começo era só uma diversão, uma brincadeira, tinha essa internet, a gente já assistia muita coisa na internet, por que não a gente pegar e postar umas coisas também? Começou a postar o que fazia ali e tudo. Aí o que mais era comentado, o que mais aparecia de solicitação era: como é que vocês fizeram isso, né? Como é que vocês levantaram isso aí? Como é que vocês fizeram caber, viabilizaram? E nessa primeira casa de vocês, foi tudo muito experimental também, né? Vocês testaram um monte de coisa ali, né? Muita coisa deu super certo e deve ter tido coisa que também não deu muito, né? Resinas, não indico fazer mesmo de resina, viu, gente? É uma coisa bem complexa. Mas, assim, realmente... E teve muita gente, assim, dizendo que não ia dar certo, né? Porque a gente usou muito material diferente do convencional. A gente fez um piso de concreto polido, né? Que não era comum na época. Hoje em dia já está mais comum sendo utilizado em casas, mas na época era uma grande novidade. Então disseram que ia rachar, que não ia dar certo, né? Que ia estragar durante a obra. Que ia estragar durante a obra, que ia sair mais caro do que um piso convencional, né? E aí a gente vai quebrando esses mitos. Aí a gente também se utilizou de como a gente estava conversando. Quando a gente está falando de construção, a gente vê que as construções brasileiras ficam inacabadas, porque acaba o dinheiro antes de chegar na fase de acabamento. Como a gente é engenheiro e já vê essa patologia se repetindo, como é que a gente se previne disso, né? Como é que a gente evita? A gente já pensou em formas de fazer uma casa que não precisasse de tantos acabamentos. Então, o acabamento mais barato, né, Karina, é aquele que a gente não faz. Adoro essa frase da Amanda. Eu ainda vou pôr no meu Instagram, assim, ó, acabamento mais barato é aquele que a gente não faz. Amanda. Mas é a verdade, né? Porque, ó, então o que a gente fez? A gente deixou a estrutura de concreto à vista, a gente aceitou, né, o que a gente tem ali mesmo. A gente utilizou o mínimo possível de revestimentos, só mesmo nas áreas molhadas, e hoje em dia a gente usaria até um cimento queimado, que é um revestimento que é um faça você mesmo. A gente botou muita mão na massa também. Chapisco. A gente teve paredes, por exemplo, cobogó, com a falta do cobogó, também uma estratégia que a gente utiliza, que é só deixar o tijolo vazado no lugar de comprar a peça vazada, né? São várias... Tijolinho comum aparente. São vários... Vocês fizeram isso aí, né? Vocês têm uma parede que é com tijolo de solo cimento deitado.
Eu vi essa E assim, parede. o tobogã não é uma coisa que funcione para qualquer estado do país, né? A gente também tem que sempre ter o cuidado de ter estratégias, quando a gente está projetando, né? Ter estratégias para aquele clima. Por isso que eu falo que cada casa é uma casa, a gente não tem como jogar uma receita de bolo pronta, né? E eu quero fazer um comentário aqui. Há muitos anos atrás, a gente tinha um sítio, um grupo de pessoas tinha um sítio, e a gente resolveu construir, e na época, deve ter o quê? Uns 15 anos isso. A gente pesquisou sobre o tijolo ecológico e a gente comprou uma prensa, mas era uma prensa manual, e a gente fez os tijolos e construiu. Eu já fiz um vídeo lá no meu canal, super polêmico esse vídeo, o pessoal comenta, porque a experiência não foi boa. O tijolo não ficava super legal, ele meio que esfarelava, apesar da gente super se empenhar na mistura, na umidade, não sei o quê. E era pesado pra gente. Nossa, eu prensei muito tijolo naquela época. E, enfim, a experiência não foi boa. Aí o pessoal vendia aquela história de não, é um Lego, é só encaixar, não precisa de massa. Ah, a partir de 1 metro não tinha o que dar esse alinhamento naquelas paredes, enfim. Deu tudo errado lá. A gente acabou de construir, mas não foi bom. E eu nunca indiquei tijolo ecológico para ninguém. Agora, com vocês falando e tal e tudo, eu tenho mudado a minha opinião. Eu tenho essas ressalvas. Tijolo de boa qualidade. E eu sempre falo assim: assenta com massa, porque é o que te dá uma folga para você ter prumo e alinhamento. E aí vocês estão aí na frente de uma parede linda de tijolo ecológico. Tem que realmente ficar puxando o prumo de volta com alguma coisa, no caso, um pouco de massa, dá para puxar o Vocês prumo, usaram principalmente. massa para assentar os tijolos? A gente usou depende, a gente Depende. usou a biomassa. Usou a biomassa para botar o tijolo no lugar, porque a biomassa ela nem é indicada para fazer alvenaria estrutural, em geral, porque a alvenaria estrutural ela é calculada também com a resistência da argamassa. Aqui a gente usou a biomassa principalmente para manter o tijolo no lugar enquanto a gente levanta um número de fiadas para fazer as concretagens. Que as concretagens deixa no lugar, deixa amarrado, faz a amarração. E o tijolo ele fica mais assentado um em cima do outro. Mas a gente usou ela também em vez de usar, por exemplo, só cola branca, tem pessoas que assentam tijolo ecológico só com cola branca. Porque a ideia dessa cola é deixar o tijolo no lugar até a gente chegar nas concretagens. Quando concreta, fica no lugar. O próprio atrito, o peso da estrutura, mantém ele no lugar. Aí a ideia é manter, não mexer. Aí a biomassa ajudou porque a gente ficou ajustando certos problemas de nível. Ela funciona tipo como se fosse uma cama. Com um pouco mais de massa, né? Com um pouquinho mais de massa, mas era coisa de 1 milímetro, 2 milímetros, porque se 1 milímetro em 10 fiadas é 1 centímetro. Assim, exato. Por norma, esse tijolo ele não é para ter nem 1 milímetro de. A tolerância é 1 milímetro entre um tijolo e outro. Aí, como tu falou, quando o tijolo é de qualidade, só a cola branca ela resolve e vira um Lego mesmo. Você monta e ele vai embora. Só que encontrar fabricantes de boa qualidade de qualquer material, não só tijolo, mas tijolo comum, tijolo cerâmico, baiano, é muito difícil. Se você levar em consideração, tem um estudo que mostra que mais de metade dos materiais usados na construção, aqui, principalmente o tijolo baiano, estão fora das normas, né? Mas o que acontece, então? O tijolo ecológico, quando ele é bem fabricado, só a cola branca, ele vai embora. Agora, quando ele tem problemas de fabricação, como, por exemplo, esse que a gente comprou, ele tem mais de 2 milímetros, 3 milímetros de diferença entre um tijolo e outro. Então, você vê um tijolo maior do que o outro. Isso é como tu falou, na hora da prensagem. Se a máquina prensa não tiver ajustada, o tijolo ele sai de diferentes tamanhos, sabe? E depois eu descobri outra coisa. A massa que vai ser prensada, ela tem areia e tem cimento. Ela vai desgastando a forma. Então, é impossível não ter nenhuma variação. Por norma não pode ter. Tá bom, mas na vida real é um pouco diferente. Então, ele vai desgastando. Então, se você pegar hoje, dali a 1 ano, vai ter uma diferença. E essa diferença vai aparecendo ao longo do tempo, né? Porque eu imagino que o tijolo que vocês usaram, ele é resistente, ele é de boa qualidade, né? Mas tem essa diferença. A resistência dele é boa, é só mesmo questão de desnível, né? Desnível. E não eram todos, é um certo lote parece que teve algum problema. Aí é o suficiente para ter
problemas Também a gente distribuídos. já viu tijolos assim com a qualidade. A gente já presenciou Sério? qualidades. Impecável. Parecia uma cerâmica, assim. Porque isso aí já entra em outra nuance do método, que é a fabricação, que é uma coisa que a gente fala muito também para os alunos. Construir é uma coisa, fabricar é outra. São dois processos completamente distintos. As pessoas às vezes querem unir, né? Fabricar e construir, mas elas têm que entender que são duas curvas de aprendizado distintas. Fazer uma fábrica é um empreendimento à parte, sozinho. Para fazer uma fábrica, você tem que entender duas obras. Se você for fabricar o entender, tijolo para construir, você está fazendo duas você casas. tem que entender de maquinário, você tem que entender de gerência de pessoas, de ajustes, de produção, de controle de PDCA, qualidade. de controle de qualidade. É outra Com nuance. certeza. Eu sempre indico comprar os tijolos de qualidade, né? Sabendo, obviamente, o que buscar na hora de identificar se o tijolo é de qualidade. O que isso quer dizer? Pega um de qualidade. Sim, o que isso quer dizer? Mas depois que você consegue o mais difícil, que é um fabricante, né, de boa qualidade, a mão de obra é mais fácil. A mão de obra, o método construtivo em si, ele é fácil de aprender. Assim, Tanto que facilita a autoconstrução. É muito mais difícil uma pessoa que nunca levantou uma parede levantar ela com tijolo baiano do que ela levantar com tijolo ecológico de qualidade. Tipo, essa casa aqui, a gente pagou toda a mão de obra. Foi um pedreiro local que nunca tinha visto esse tijolo na vida e nem trabalhado com nada similar, né, a ele. E um ajudante também do mesmo estilo. Junto com eles, a gente foi lendo os manuais e pegando as boas práticas, que é, por exemplo, como tu falou, o alinhamento, como é que a gente vai manter esse alinhamento? Então, a gente toda fiada passava uma linha de nylon. E aí botava o tijolo sempre na linha de nylon. O desnível, como é que a gente vai corrigir qualquer desnível que apareça? A gente botava a régua. Se a régua estivesse fora, a gente já corrigia aquele tijolo com um pouquinho a mais de argamassa embaixo, né? Um pouquinho a menos no do lado. Então, é um método que exige um pouco mais de cuidado, porque a parede vai subir pronta, então não é para você subir de qualquer jeito, mas que com boas práticas ele começa a fluir tranquilamente. Tanto que algumas fiadas, eu e Fernanda, a gente até botou a mão na massa, ajudou, porque tem muito aluno nosso que não contrata nenhum pedreiro, ele mesmo vai e vira o pedreiro da obra. Eu falo que você nunca tem como virar um engenheiro, porque é muito tempo para aprender a fazer cálculos, usar os softwares, projetar, fazer projeto estrutural. Você nunca vai ter como fazer isso, mas você tem como virar o autoconstrutor da sua obra, o pedreiro, o servente o da montador, sua obra. Sim, e economizar isso. E o tijolo ecológico, ele tem um viés, assim, muito parecido com o wood frame, porque as pessoas veem vídeo de alguém fazendo e falam, cara, isso é muito fácil, eu consigo fazer. Eu sempre falo, consegue, mas não é tão fácil quanto parece. Precisa buscar conhecimento, e o wood frame, eu acho que é mais técnico ainda, né? Porque você tem... E é uma coisa que ninguém está acostumado. O tijolo ecológico, de certa maneira, é um pouco parecido, vai com tijolo, assentar tijolo. E o wood frame, não. O que aparece de gente para mim, assim, ó, eu vou melhorar o wood frame, eu não vou fazer com prego, eu vou fazer com parafuso. Eu falo, gente do céu, pelo menos aprende a fazer como é, não vai tentar melhorar um negócio que você nem conhece, faz primeiro como é, depois, daqui uns 15 anos, se você quiser achar que dá para melhorar alguma coisa, você melhora. E faça muito estudo antes, né, de melhorar, sair por aí melhorando. Eu concordo, a gente não tem que reinventar a roda, muitas vezes é só usar direitinho. Não, eu até acho que alguém que está há 15 anos fazendo um negócio, o cara pode ter um insight, né, e melhorar, mas primeiro você tem que aprender o que está vigente ali, né? O wood frame realmente ele podia ter muito mais disseminação no Brasil, porque nos Estados Unidos é um dos métodos mais utilizados, é o mais utilizado, e muita gente faz as coisas, por exemplo, vai fazer um depósito, faz em wood frame, o próprio proprietário mesmo, tem uma parafusadeira, um martelo. O cara precisa fazer um reparo, ele pega e faz, né? Ele precisa trocar um montante ali, ele pega e faz. Porque a mão de obra lá é mais cara. Super. Fazer uma pintura, uma reforma em casa, muitos não contratam porque é caro mesmo. A gente vai falar sobre o que é wood frame, inclusive vocês já devem conhecer aqui no canal da Karina, mas vamos fazer um vídeo mais focado nisso lá no nosso canal. É isso aí que entra a web. E a gente acredita muito no wood frame também por causa disso, né? A gente, em si, já trabalhou com madeira, com pinos, principalmente, que é uma madeira muito leve, macia. E é uma coisa que eu, Amanda, mulher, posso dizer para vocês, já botei a mão na massa e é passível de um faça você mesmo.
depois de uma curva de aprendizado, claro, porque ninguém nasce sabendo, mas é possível, a gente tem a força e a capacidade de executar, uma vez que a gente se propõe a isso, né? Por isso que eu acredito que o Woodframe também tem muito espaço na construção sustentável, na construção de baixo custo, quando a pessoa não tem os recursos necessários e quer dedicar o tempo dela, por exemplo, né, que a gente estava falando. E eu não sei se vocês sabem, eles me contaram aqui offline, eles estão terminando essa casa, a próxima deles vai ser de wood frame. Já compraram terreno já. Tomara, viu? Tomara. Adoraria. Eu queria que vocês falassem agora justamente daquela frase que eu amo, que o acabamento mais barato é aquele que você não faz. O que vocês não fizeram de acabamento nessa casa de vocês e que trouxe assim muita economia? A cerâmica do piso. A cerâmica mais barata é aquela que das você paredes e a laje do telhado. A gente eliminou toda a necessidade de revestimento cerâmico. Então, é uma casa que literalmente não tem um revestimento cerâmico. Não tem nenhum. Nem no banheiro. Hã? Nem no banheiro. A gente usou cimento queimado. Na biomassa, industrializado. Mas a gente usou assim, a gente usou tanto o cimento queimado, como que poderia ter sido o faça você mesmo, mas aqui a gente teve um fabricante que mandou para a gente um cimento queimado que a gente gosta também, que é feito com água de reuso, né? E aí a gente aproveitou que ele já tinha enviado o produto. Mas na primeira casa a gente fez com cimento puro mesmo, que é maravilhoso. Cimento queimado original. E super baixo custo. Já na parte do outro, são 2 banheiros. Um foi todo cimento queimado e o outro a gente utilizou, acredite ou não, um reboco natural com tinta de terra, que apesar de receber muita água, a tinta de terra ela é bem resistente. E ela é muito baixo custo para você dar manutenção, né? É terra, cola branca, água. Então a cola branca ela funciona como impermeabilizante e ajuda ali, especialmente quando não é uma parede que está recebendo água assim, como é que eu digo, de forma exacerbada. Ela tem uma certa distância ali do box, né? Então só pega respingos. Então ela pega mais respingos de água. Mas com certeza as maiores economias é não botar cerâmica em todo o piso. Vocês poliram o radier, né? Usaram um radier polido. Faz o polimento do radier com as juntas de dilatação. Então, o que é o radier, gente, é uma fundação rasa, que a gente nem falou, né? Mas o que é que a gente fez? A gente juntou a fundação, que normalmente a fundação ela é feita uma escavação e uma concretagem. A gente fez uma fundação rasa, que a gente elimina a necessidade da escavação. Quando a gente usa uma alvenaria estrutural, que é uma parede que já é a estrutura, a carga ela é bem mais distribuída, né? Como no wood frame também, a carga ela é bem mais distribuída. Então, a gente, como não tem grandes concentrações de peso da casa, a gente consegue fazer fundações rasas e ela a casa não fura o solo, essa é uma fundação econômica. Então, a gente pegou a própria fundação, aí essa fundação também já é o contrapiso da casa, que é aquela parte que a gente concreta e vira o piso depois, né? E de revestimento, a gente só fez o polimento, que é o quê? Pegar esse concreto, que já é a fundação e contrapiso, e deixar ele lisinho, como se fosse piso de posto de gasolina, é o mesmo piso. E, no final, a gente passa uma resina sintética. O ideal seria um verniz PU, mas aqui na região a gente não conseguiu quem aplicasse. Mas a gente usou uma resina sintética. E a resina impede que o piso fique poroso, porque ele é de cimento, né? Então, a resina ela cria o filme protetor para o piso ficar fácil de manutenção. E é isso, aí você consegue... Gente, nisso a gente economizou mais de 50%. Foi tipo de... Em relação a fazer toda uma fundação com vigas baldrames, com aterro, contrapiso, aí... cerâmica, dá mais simples. Aí a cerâmica. Da cerâmica, não seria nem um porcelanato, entendeu? Então, isso viabiliza muito, né? A obra de uma pessoa que talvez não tivesse dinheiro para... E o radier também é outra técnica que é utilizada a rodo nos Estados Unidos para botar um wood frame em cima, é usado demais. Porque é muito rápido, você faz uma caixote no chão rapidamente, regulariza o chão. É muito tranquilo, faz um caixote, né? Bota aço e concreta. Fica pronto às vezes em uma semana. E assim, vocês são engenheiros, vocês vão saber falar isso melhor do que eu. Eu sei olhar um relatório de sondagem no nível arquiteto, mas os engenheiros que eu converso sempre me dizem que é raríssimo você pegar um solo que não dá para você fazer um radier, ainda mais se você for fazer uma construção leve em cima, né? E por que a gente não usa mais isso, né? É uma boa pergunta. Porque o radier, ele recebe você pode fazer até vigamentos extras embaixo para reforçar, pode botar estacas dele embaixo. Nos Estados Unidos, eles fazem muito um vigamento de borda, né, no radier.
É bom, é bom, é bom. Então, Aí, e também, assim, o radier, a contraindicação do radier ficaria mais assim, se o seu solo já é superficialmente muito resistente. Aí você não precisa fazer um radier, porque o solo superficial já é muito resistente. Aí você pode fazer poucas sapatas. Não precisa nem fazer sapato, pode fazer muitas vezes só uma É, fundação tipo bloco, que é quando a gente não usa nem ferro na fundação. Já ouviu sapatas, falar? não? E é por blocos norma, simples. pois é, quando o terreno é super resistente, a gente consegue fazer uma fundação tipo bloco, que é, por exemplo, a pedra argamassada, o concreto ciclópico, que eram as primeiras fundações que a gente utilizou. Fazia tubulão com concreto ciclópico, né? E também pode ser mais... Tubulão é muito profundo. É. A mais simples de todas, a mais em conta que tem, por exemplo, para uma casa térrea, é você só fazer a fundação do tipo bloco de concreto ciclópico ou pedra argamassada. Não vai ferro, não vai ferro. nada. Essa é a Mas fundação. como se fosse um baldrame, uma viga embaixo de cada parede. Grandão, Uma viga grande embaixo de cada parede, feita só de pedra. Só de pedra e cimento. E cimento, sem o ferro, porque aí é um terreno muito resistente, é uma casa muito leve. Muita construção no Brasil é feita assim. Construção do Brasil que eu estou falando, a maioria das construções do Brasil não tem engenheiro, arquiteto. Estou falando do dia a dia mesmo, do pessoal do interior. Do real, isso. Eles cavam o chão e faz esse vigamento só com pedras e argamassa. Inclusive, na bioconstrução, é assim, as fundações da bioconstrução já são pensadas para não ter ferro, já são pensadas para ser dessa forma. Então, o lance é assim, o problema de não ter um arquiteto e engenheiro nesse momento é que você vai na sorte. Se o solo não for bom, aí vai começar a trincar a casa. Eu morei em Goiás, né? Em Goiás, sei lá, 80% das casas são de adobe. E a fundação é de pedra, então é para cima do solo, pedra com argamassa ali, mas o pessoal é bom, o pessoal sabe fazer aquilo lá, assim, nota 10. E eles fazem a construção de adobe e autoportante, não faz nenhuma estrutura. Aí, assim, apoia a madeira do telhado, aí tem uma trinca ali, porque apoia direto em cima do adobe. Mas aquilo lá dura anos, aquela construção, baixíssimo custo, e quem vai ligar para uma trinca embaixo da viga da madeira se você... Às vezes essa trinca... Se não ia ter nenhuma casa. Antes não ia ter nenhuma casa, agora tem uma casa que tem uma trinca. Exatamente. É ali pontual, da movimentação inicial da estrutura. Até estruturas de concreto tradicional, várias delas, quando a gente constrói no primeiro ano, aparecem trincas. Já vi demais. Por quê? Porque a estrutura se mexe, né? Aí depois que ela estabiliza, que a trinca estabiliza, só um acabamento e não volta a trincar, sabe? Como se precisasse ter aquele rasgo, movimentou, assentou, tá todo mundo no canto, segurou, aí depois a gente vai dar um acabamento que dura mais. Mas voltando na história que a gente se desviou dos acabamentos, né? Mais barato é aquele que a gente não faz. Aqui a gente priorizou o tijolo à vista, feito o rejunte dele com terra. Então, um acabamento super simples, é muito mais barato do que qualquer reboco que a gente queira fazer, muito mais barato do que qualquer chapisco. Então, a gente elimina chapisco, reboco, os requadros, né, feito que demoram muito para fazer requadro de janela, requadro de porta em argamassa. Elimina o emmassamento, elimina o lixamento, o selador, porque não tem pintura, elimina a pintura. Então, é realmente o acabamento mais simples que tem, é um rejunte e uma resina. E como vocês estão agora num outro momento da vida, que vocês têm um finíssimo acabamento, vocês têm algumas paredes rebocadas porque vocês quiseram dar um destaque ali para algumas paredes diferentes, né? Também porque muita gente pergunta, Amanda, o tijolo só economiza se ficar à vista? E não. Por quê? Porque se eu for rebocar esse tijolo, como a gente rebocou para mostrar como é que funciona, são no lugar de 2,5 centímetros de reboco, meio centímetro. Então, assim, só de material é 5 vezes menos. Fora isso, você elimina a camada completa de chapisco. Então, você elimina 100% de material e mão de obra do chapisco e o reboco fica 5 vezes mais fino. Então, mas reboca sem chapiscar? Reboca sem chapiscar. Porque por o tijolo ser poroso, não ser queimado, a massa gruda muito bem, sabe? Tem as veias, né, onde entra o rejunte. Em vez de ter rejunte, fica entrando o cimento. Entendi. Aí cada um desses é uma corazinha para... Aí ancora bem o... Além da porosidade. E além do reboco ser muito fino, né? Só 5 milímetros, não é 2,5 para pesar. Para criar momento. Se querem saber se o chapisco é necessário, no tijolo baiano normal, né, cerâmico,
Sim, tá, gente? Sem ele, o reboco cai. Prova disso é o muro do meu vizinho aqui. Não dá, tem coisa que a gente não consegue eliminar. O chapisco na construção convencional não dá para eliminar. Não mesmo. É uma E economia. reboco em laje, o pessoal reboca laje sem chapiscar, imagina, cai tudo, desplaca tudo. Não, Nossa. e falando em reboco também, por exemplo, rebocar laje. A gente utilizou na outra casa, que era uma casa de 2 andares, o reboco de gesso. Porque o reboco de gesso, ele já é um material que tem uma aderência maior. Inclusive, o pessoal, quando faz requadro de janela, adiciona gesso na massa para grudar melhor. Por quê? Porque o gesso ele elimina a necessidade do chapisco. Então, ele gruda direto no isopor e gruda bem, entendeu? Diferente do chapisco que não gruda bem no isopor. Então, rebocar uma laje com gesso não só sai mais barata, como você sai mais rápido e você já acaba no ponto de enmassamento. Só que assim, você tem que saber o que está fazendo, porque se você tiver umidade naquele ambiente, de alguma infiltração, aí você perde o seu reboco. Acabou o gesso. Sai caro. Umidade, a gente sabe que qualquer casa que deixa a umidade entrar, infiltrar... Então, esse tipo de coisa. A gente economizou com esse material. A pessoa vai usar de qualquer jeito e não economiza e acha que o problema é o material. Exatamente. Tem que saber o que está fazendo, né? E outra coisa muito legal aí, que vocês usaram uma telha bem top. Eu sou fãzona da Isoeste também. E vocês aí não fizeram laje, né? Não, porque eu adoro. As telhas da Isoeste, elas são no comprimento já da água. E aí ela tem o transpasse da onda, então é um telhado super estanque, né? Exatamente. Não cai nada para dentro. Não cai. Nem poeira. Nem poeira, não tem fresta de poeira. Não tem fresta para entrar água. E os panos vêm completos. Aí vale muito a pena você fazer telhados assim, que sejam um desenho bem retangular para evitar um monte de cortes e conexões. Esses cortes e conexões na diagonal para encaixar alguma coisa que fariam pontos possíveis de infiltração. E calor também ela zera, assim, o calor. Aqui na região 100% de tipo assim, de redução de calor. Não é 100% não, né? 100%. A redução é mais que suficiente. A térmica dela é excelente. Assim, aqui na região, sendo sincera, do jeito que a gente está falando, né? A maioria das pessoas aqui não faz laje por causa do valor financeiro de construir uma laje de forro, né? Fazem o quê? Somente a telha cerâmica. Só que somente a telha cerâmica, e às vezes associada a um forro, só que somente a telha cerâmica, se não for num condomínio fechado, o que acontece é que o ladrão destelha a telha e entra na casa. Então a casa fica sem segurança. Fora isso, somente a telha cerâmica não tem um bom isolamento térmico. Então a pessoa fica com a casa muito quente e fica o tempo todo gastando mais dinheiro por mês com ar-condicionado e ventilador. Somente com a telha cerâmica, o gato sobe nas telhas e destelha, né? E aí sempre fica aquele problema de infiltração aqui, infiltração ali na casa. Porque como são várias telinhas... Estraga o forro de gesso. Estraga o forro. São várias telinhas pequenas, cada telinha daquela é um espaço para a água entrar. Se não tiver encaixada... É muito articulado. E mesmo bem encaixado, ele entra muita coisa, respinga água de chuva. Poeira, porque cada telha também é diferente uma da outra, né? Ela não sai perfeita a fabricação da telha. Aí, às vezes, basta uma irregularidade na cerâmica para a outra não encaixar bem, para deslizar, para quebrar, para trincar, pegou fogo demais, pegou fogo de menos. Então, são muitas variáveis mesmo nessa telha. Quando a gente optou pela telha sanduíche, ela é uma telha que ela tem, como tu disse, né? Comprando de uma fábrica boa, ela tem um controle de qualidade muito alto em cima dela. Então, ela é um material com muito valor agregado. Muita gente fala, a telha sanduíche é cara. Se você levar em consideração o preço do metro quadrado dela versus o preço do metro quadrado da outra, você vai chegar na conclusão que ela é 5 vezes mais cara. Mas se você levar em consideração o impacto global na obra como um todo, ou seja, quanto é que ela economiza em mão de obra, em estrutura de madeira, porque, por exemplo, foi instalada em um dia, estrutura de madeira não tem caibro, não tem ripa, elimina a necessidade do uso de uma laje, a inclinação é a partir de 5%, então você constrói menos parede, e a parede mais barata é aquela que a gente não constrói. Então, são várias coisas que vão se somando e que, no final, essa telha, para a gente, ela gerou 50% de economia. Em forro, em pintura de forro, em tudo mais, né? E hoje em dia eu amo essa telha, porque
não só a instalação é rápida, como o telhado vem pronto de fábrica, a qualidade é excelente, é muito durável. Vem toda embaladinha, né? Para não não fica riscar. tendo goteira, porque ela não trinca, né? É aço, né? Um material super resistente. Os gatos sobem, caminham, fazem a festa lá. E o que a gente sempre fala para os nossos alunos é para aproveitar realmente, como a Fernanda disse, o máximo da telha. Ela vem com 1 metro de largura, então o ideal é que você use o telhado em módulos de 1 metro, né? E no comprimento que você já precisa para não ficar fazendo corte na obra, para poder acelerar, chegar e montar. E outra coisa que a gente sempre fala é colocar somente, se você quiser, nos quartos forro de gesso para melhorar ainda mais a acústica. Porque como ela é metálica, quando bate a chuva em cima dela, reverbera muito som para cima. Se você não tiver um ambiente bem fechado, esse som pode entrar, entendeu? Não entra pela própria telha, não faz barulho aqui embaixo, é pela janela. Porque vem um barulho, vem um som de fora, sabe? Tipo assim, o que faz o barulho é a chuva batendo na face de cima dela. Entendi. Ela tem um bom isolamento no meio, entendeu? Mas aí esse som pode vazar por baixo, pode vazar se não estiver bem instalada. E aí os gatos andando em cima não faz barulho. Não. Os gatos andando em cima não. Teria problemas assim, chuvas fortes. Chuvas fortes. Se tem locais que a gente sabe também que tem chuva de granizo, né? E chuva de granizo vai fazer mais barulho ainda. Então, se a pessoa quer dormir bem, ter um sono leve, eu acho que vale a pena investir nos quartos, já prever um forro de gesso, porque você ainda tem a economia toda da laje. Vocês fizeram forro de gesso nos quartos ou não acharam necessário? Não. É porque também é outra coisa. Tem pessoas que não tinham como acabar, não tem como acabar uma casa. Acabar uma casa botar a telha sanduíche e tem um pouco de barulho nas telhas quando chove, já é melhor do que não ter casa nenhuma. Né? Claro. Aí depois tem como pegar e reduzir esse som que incomodar num quarto, alguma coisa, com forro. Mais para frente, né? Com forro, mais para frente, exatamente. E outra dúvida, muita gente me pergunta se a telha instala, se ela fica instalando. Instala? A nossa nunca instalou. Nem da casa, nem da primeira casa, nem da segunda casa. A primeira era EPS, a segunda é PIR. Agora, eu já presenciei instalos numa academia, por exemplo, que a gente visitava, que a gente frequenta, e tem telha sanduíche. Aí ficava instalando lá, a gente malhando aqui, instalando. A telha lá é um pano de 30 metros, por aí. Tipo, é bem maior, que eu acho que tem muito mais relação o tamanho do galpão que eles construíram lá. E deve ser algum problema de instalação. Era só num ponto dela que ela instalava, não era na academia inteira, só num local que ela estava instalando. Deve ser problema de instalação. Porque eu já falei até com o fabricante, né, para perguntar sobre isso. As telhas de vocês têm garantia quanto estalos? Ela falou, olha, se bem instalada, ela não instala deve ser muito de forma nenhuma, não é para instalar. De instalação. Eu sempre falo, eu sempre indico essas telhas que elas já vêm tudo junto, que ela é injetada o miolo por dentro. A da primeira casa de vocês também era assim ou era daquela que era uma folha de metal, o isopor, tudo solto e a segunda folha de metal? Era dessa daí, folha de metal, isopor e outra folha, mas a gente não teve problema com estalos nessa. Foi feita em fábrica. Feita numa fábrica. São feitas em fábricas, mas... porque tem gente que faz em fábricas também, mas só que é uma fábrica muito mais simples, que ele pega 2 telhas mesmo de metal, passa cola no isopor e bota outra. Essa que eu disse que passou na fábrica, foi expandido... O isopor dentro da telha. Não cheguei a visitar essa fábrica, mas era da Simples de EPS. A gente não teve problema com estalos, mas hoje em dia a gente indica a todo mundo o PIR, né, que é mais... eficiente, o PIR é mais eficiente do que o EPS. Então a gente indica a de PIR. Tá. Muito legal. Eu tô agora também louca para construir uma casa para mim. Para pôr em prática tudo isso. Cuidado que vicia. Meu Deus, nem fala. Eu já estava viciada na obra dos outros, imagina na minha própria. Muito legal essa conversa e saber desses acabamentos, os acabamentos que vocês não fizeram, eu achei muito bacana. A gente sempre fala, né, dessas possibilidades, mas ver uma casa pronta, com tudo isso feito na prática e tal, é sempre diferente, é sempre sensacional, né? Amanda e Fernando, sempre ótimo estar aqui com vocês. Se pudesse, gravava um vídeo por mês com vocês. Adorei, obrigada mesmo por estarem aqui, pela disponibilidade, viu? Super obrigada.
Imagina, para a gente é um prazer falar sobre construção sustentável. Obrigado, a gente que agradece o convite. Exatamente. Então, para a gente que foi um bom. prazer também. E agora vamos lá para o nosso canal, pessoal daqui, que agora a gente vai falar sobre o wood frame. Isso aí. Eu desejo muito, muito sucesso e muita felicidade para vocês na casa nova. Obrigada. Em breve, e eu espero que um dia visite aqui o Ceará e venha conhecer pessoalmente, viu? Olha só, vou marcar aqui para ir conhecer. Obrigada, viu? Obrigada a todo mundo aí Obrigado. do outro lado. Até mais. Beijo. Deixa as dúvidas aí embaixo, gente, que a gente responde. Isso. Tchau, tchau.